Olá pessoal! Hoje vamos de parte 6 da história. O maravilhoso casamento do arquiduque foi uma fraude. Na cena seguinte, vemos o arquiduque chegando em sua mansão. Ele pergunta por Shai ao seu servo, o que o mesmo responde dizendo que ela está recebendo convidadas no momento. Lucius fica surpreso, se perguntando quem seriam essas suas convidadas. Então o servo diz que a jovem senhorita chamou a dona da boutique e suas assistentes, e Lucius, ainda sem entender muito bem, pergunta por que ela as chamou. O que o servo explica, dizendo que foi porque Shai recebeu um convite para a festa do chá da princesa. Lucius diz entender, e pede para que então cuidem bem das convidadas. Seu servo concorda, mas diz que precisa reportar mais uma coisa. Então conta que havia alguém suspeito rondando ali por perto. E fala que era um homem de pele bronzeada, e que estava próximo à residência principal. Lucius pergunta se poderia ser um guerreiro do deserto. Mas o servo diz que não há como ter certeza, porém também viram que ele tinha uma tatuagem no rosto. Lucius começa a desabotoar sua roupa, se preparando para um banho, enquanto pergunta o porquê alguém do deserto viria ao Império. O servo responde que ainda não sabe ao certo, e pergunta se deveria mandar alguém para descobrir mais sobre isso, e também menciona que a aparência dele deixa uma forte impressão, então deve ser fácil para localizá-lo. Lucius concorda, e diz que há uma chance de ele estar conectado com a Shai, então seria melhor investigar com antecedência. Em seguida o servo sai, deixando Lucius sozinho para tomar seu banho. Enquanto ele relaxa na banheira, ele não consegue deixar de pensar sobre tudo isso. Podemos ver uma grande cicatriz em seu corpo, enquanto ele pensa que foi no deserto, a primeira e única vez em que ele falhou em sair vitorioso de uma batalha, desde que nasceu. Ele se lembra do sentimento nauseante, de ser o último sobrevivente enquanto tudo ao seu redor desaparece. Lembra também que havia um homem lá, que tinha essa expressão em seus olhos, assim como ele também tinha. Um olhar de quem morreria no local de tanto tédio. Uma pessoa que tinha habilidade para lhe matar. Ele baixa o olhar, ainda pensativo, e imagina se existe alguma chance de esse homem, e o que está rondando Shai, serem a mesma pessoa. Ele suspira, claramente incomodado com tudo isso, e se pergunta se será que está exagerando. Na cena seguinte, vemos Shai batendo na porta do quarto de Lucius e chamando por ele. Após chamar, ela espera por um momento, porém ninguém responde. Então ela começa a ficar irritada, pois ela sabe que ele está lá dentro. Mas Shai não é de desistir fácil, então ela muda a abordagem, e com uma voz meiga ela começa a chamá-lo apaixonadamente de querido, e dizer que está morrendo de saudades. Ela continua, e dessa vez chama ele de bebê, e pergunta por que ele não está saindo, e nesse momento Lucius abre a porta, completamente em choque com esse comportamento dela. E assim que ela vê ele, fica deslumbrada com sua aparência, e diz que ele está um gato, mas Lucius, ainda meio sem graça, pergunta o que ela está fazendo. Mas Shai apenas pergunta se ele vai a algum lugar e por que ele está vestido tão elegantemente, o que Lucius responde, dizendo que irá a uma festa do chá. Shai fica surpresa, e menciona que mais tarde também irá a uma festa do chá. Então Lucius fala que ele irá na festa do chá da princesa, e isso deixa Shai um tanto quanto confusa. Mas assim que se dá conta, ela pergunta surpresa, o porquê ele iria até lá. O que ele responde dizendo que irá para escoltá-la, e também porque se ele a acompanhar até a festa do chá, irão parecer um casal amoroso. Shai fica sem palavras, pois realmente não esperava isso dele, enquanto Lucius apenas diz que está pronto e a chama para ir. Em seguida já podemos ver os dois na carruagem, enquanto Shai ainda se pergunta se realmente está tudo bem ele ir junto, pois aquele lugar é como um campo de batalhas. Mas mudando o foco, Shai decide puxar assunto com ele, e menciona que não tem visto ele nos últimos dias e pergunta onde ele esteve. Lucius responde, dizendo que estava ocupado, pois havia uma coisa que precisava de sua atenção, e que na verdade, tem a ver com ela. Então ele pergunta se por acaso ela obteve ajuda de alguém, enquanto cruzava o deserto. Shai faz uma expressão confusa, e diz que não tem certeza. Ela pensa que na verdade, não tem como ela saber ao certo sobre isso, pois ela só possuiu o corpo da quarta vilã, durante o leilão de escravos. Ela sorri tentando disfarçar,
e diz que, sendo honesta, não consegue se lembrar. Então Lucius pergunta se ela não se lembra nada sobre isso. Shai acha estranho, e pergunta se aconteceu alguma coisa. O que ele responde dizendo apenas que não exatamente, sem dar mais detalhes. Então ele muda de assunto, e fala que parece que estão chegando. Em seguida a carruagem para, já em seu destino. Lucius estende a mão para Shai, e a convida a descer. Então Shai imediatamente assume seu papel de noiva apaixonada, e responde que tudo bem, chamando Lucius por vários apelidos carinhosos. Lucius ainda se sente sem graça quando ela faz isso, e fala que acha que ela deveria usar apenas um apelido carinhoso por vez. Shai concorda, e chamando ele de amor, diz que tudo bem, enquanto desce da carruagem. Assim que adentram o palácio, imediatamente uma jovem se aproxima chamando pelo arquiduque, e perguntando o que o traz até ali. Ela parece animada por vê-lo, e ignorando completamente o fato de Shai estar bem ao lado dele, e pergunta se ele foi até ali para fazer uma visita para as senhoritas. Antes mesmo que ele pudesse pensar em responder algo, outra jovem se aproxima da mesma forma, cumprimentando apenas ele, e fala que já vinha querendo se encontrar com ele há algum tempo. Shai, que observa tudo, sorri maliciosamente, enquanto pensa que está na hora de começar a agir como a noiva louca, e então dar início a seu plano. Assim ela retira um desenho que havia guardado com antecedência, e usando sua magia dá vida a ele discretamente. Imediatamente, uma grande lagarta verde surge no vestido de uma das moças, que assim que vê começa a gritar. Ela fica desesperada, e pede para uma das empregadas que estava por ali, para tirar aquilo dela. Shai aproveita a comoção, e ativando seu modo atriz, se agarra no braço de Lucius e fala que está com muito medo. Com olhos lacrimejando, ela continua se fazendo de frágil, e pergunta se será que irá ter outros insetos assim no palácio da princesa, mencionando que é inacreditável haver tanta desorganização assim no palácio em que a princesa vive. Então é quando uma das garotas que estavam ali também, pergunta em tom de acusação, se foi ela quem fez isso. Ela fala que aquele inseto apareceu assim que Shai chegou, e pergunta se isso não significa que era ela quem estava rolando na sujeira antes de ir até ali. A outra moça, entrando no embalo, fala que é isso mesmo, elas nem sabem de onde Shai veio. Ela pergunta se nesse caso não seria grosseria da parte dela zombar do palácio de Sua Alteza dessa forma, e menciona que isso não é diferente de zombar da própria princesa. Mas Shai apenas sorri com um ar de deboche, e fala que na verdade, pensando bem, ela realmente acabou de sair rolando mesmo. Ainda grudada no braço de Lucius, ela chama ele de querido, e pergunta se não é verdade, mencionando que estavam bem fogosos naquela manhã. Assim que ouvem isso, as duas jovens ficam completamente espantadas, e gritam perguntando do que ela está falando. Lucius está meio confuso, sem saber o que fazer, então permanece em silêncio, mas Shai continua, e encostando sua cabeça no ombro dele, pergunta se ele se lembra de que não queria soltar ela de jeito nenhum. Mas ainda sem resposta dele, ela começa a ficar irritada, e tentando de forma sutil sinalizar para ele, ela pergunta se não está certa. Lucius começa a soar frio de nervoso pela situação, mas entendendo que ela está apenas fazendo o que eles combinaram, mesmo sem jeito, ele acaba concordando e dizendo que é claro, ela está certa. Shai sorri satisfeita, em seguida começa a caminhar, e fala para as outras damas que estão ali morrendo de raiva dela, que então eles vão indo primeiro. Ela avista um servo, e pergunta para ele onde a festa do chá será realizada, mas assim que o servo a vê, fica corado e não consegue falar. Sem obter uma resposta, Shai repete sua pergunta. Mas o servo, ainda corado diante da beleza dela, apenas fica encarando e gaguejando, mal conseguindo formar uma única palavra sequer. Assim que percebe sua atitude, ele se curva assustado, e pede desculpas por encará-la de forma tão rude, o que Shai responde dizendo que está tudo bem, pois ela já está acostumada com isso, mas pergunta se ele não irá responder sua pergunta. Então o servo aponta a direção, e fala para ela que é por ali. Ela apenas agradece e segue. Mas olhando de canto para trás, percebe que as duas damas de antes, ainda estão paradas lá, queimando de ciúmes e inveja, e pensa que realmente foi bom não ter perguntado o caminho para elas. Ela olha para Lucius, enquanto pensa que está orgulhosa da performance deles,
mas antes que pudesse concluir seu pensamento, ela percebe uma áurea sombria ao redor de Lucius. Shai fica confusa, e se pergunta o que deu nele, e será que ele ficou descontente com o que o criado falou? Ela começa a chamar por ele, que por um momento está tão imerso em seus próprios pensamentos, que nem a escuta, mas ela continua até chamar sua atenção, e em seguida agradece por ele ter a escoltado até ali. Lucius se volta para ela, e fala que é uma questão de cortesia. Shai sorri, mas fala que agora ele deveria voltar, pois a partir daquele ponto, apenas damas podem ir. Lucius compreende, mas preocupado ele sussurra dizendo que se algo acontecer, ela deve gritar bem alto, o que Shai responde dizendo que está tudo bem, e que ele não precisa se preocupar. Em seguida Shai chega até o local da festa, e olhando à sua frente, a primeira coisa que ela pensa, é que finalmente elas se encontraram. Bem diante dela, quem ela vê, é a segunda vilã. A princesa de Olais Adelaterra. Ela se aproxima, e fazendo uma reverência, cumprimenta a princesa dizendo ser um prazer conhecê-la. A princesa olha fixamente para ela, e responde apenas dizendo que sim, é claro. Em seguida ela pergunta para Shai, se ela quer ser uma colecionadora de bonecas, assim como ela. Shai fica confusa por um momento, pensando em como isso é um assunto estranho. Mas rapidamente se lembra que na novel, o apelido da princesa era colecionadora de bonecas. Pois ela trata as pessoas como bonecas, brinca com os corações dos homens, e veste as mulheres para as festas do chá que organiza. Ao se lembrar disso, Shai sorri docemente mas fala que se recusa. Então a princesa pergunta se nesse caso, ela não preferiria se tornar uma de suas bonecas, e menciona que ela oferece ótimas oportunidades para suas bonecas. O que Shai responde imediatamente, dizendo que se recusa ainda mais a isso. E a princesa curiosa pergunta, o porquê? Shai leva a mão até seu rosto, e fala que é porque ela é muito mais bonita do que uma simples boneca. As outras damas que estão ali também, ficam cada vez com mais raiva de Shai, e se perguntam como ela ousa falar coisas assim. Mas a princesa por sua vez, acaba soltando uma gargalhada, e fala que ela é realmente inacreditável, e menciona que ela é a primeira senhorita a recusá-la assim tão diretamente. Shai apenas sorri, e fazendo uma leve reverência fala que se sente lisonjeada. Ainda rindo da situação, a princesa fala que então é isso, e menciona que ela se mostrou digna de sentar ao seu lado, fazendo assim um gesto para a moça que estava sentada ali saísse. Ela se levanta e sai, e Shai se senta no lugar ao lado da princesa, e agradece. A princesa demonstra muito interesse por Shai, e pergunta a ela, como é seu nome? O que Shai responde, dizendo que é Titânia Oberon. Oberon? A princesa questiona, e menciona que duvida que o sobrenome Oberon conste nos livros de registros da nobreza do império. Shai fala que é porque sua família é pequena e fraca, então uma pessoa como ela, que é a próxima na linha do trono, não precisaria se lembrar de algo tão insignificante. Mas a princesa rebate dizendo que depois de conhecê-la, tem certeza que sua mãe é alguém com bastante relevância, e menciona que se lembraria até da babá que a criou no lugar de sua mãe se fosse o caso. Shai apenas sorri e diz que de fato, sua mãe é alguém de bastante relevância. Então a princesa fala que então é assim como ela imaginou, e pergunta a Shai, qual seria o seu verdadeiro sobrenome. Shai mantém um sorriso no rosto e diz calmamente, que é Oberon. Ambas continuam sorrindo uma para a outra, e a princesa percebendo que não irá tirar nada de Shai, apenas diz que gosta de resolver enigmas. Ela fala que nasceu uma gênia, então nenhum enigma é difícil demais para ela resolver. Shai pergunta se então isso quer dizer que ela se tornou um novo enigma para a princesa, o que a princesa responde que sim, e avisa que não quer que ela seja fácil demais, pois ela pretende se divertir, e passar um longo tempo a decifrando. Shai agradece e diz que é uma honra, mas a princesa diz que é ela quem está grata. Depois de conseguir garantir o favor da princesa, Shai decide mudar de tópico e falar sobre Lucius. Ela menciona que ouviu dizer que seu noivo é bem popular por ali, também comenta que é uma pessoa muito ciumenta, e que apesar de ainda serem noivos, é quase como se já fossem casados. Shai a olha com um pouco mais de intensidade, e se referindo a Lucius como seu marido, pergunta se a princesa poderia lhe dizer, quem são as jovens senhoritas que têm uma quedinha por ele,
e que poderiam começar pelas damas que estão presentes ali naquele momento. Nesse momento, uma das damas acaba ficando irritada e repreende Shai, perguntando o que ela pensa estar fazendo, chamando um homem com quem ainda não se casou de marido. Shai apenas ri cinicamente e pergunta de forma irônica se ela fez isso, dizendo que nem percebeu, pois eles já se chamam assim com tanta frequência que ela acabou fazendo isso sem nem mesmo perceber. Então a princesa as interrompe e fala que pode perceber que Shai é mais do tipo ciumenta, e já ela é mais do tipo possessiva. Shai ri, um pouco nervosa, e fala que apesar de ser possessiva, a princesa não pode prendê-la, pois se uma beleza como ela vivesse trancada, iria acabar perdendo todo o seu brilho. Mas a princesa rebate, dizendo que na verdade o que ela adoraria prender e trancar, é a personalidade de Shai, e realmente acha uma pena não ser possível fazer isso. Shai responde dizendo ser um alívio saber disso, pois desde que sua personalidade não mude, a princesa não terá escolha a não ser continuar a gostar dela. A princesa parece satisfeita, e diz que irá permanecer de olho em Shai, e que ela deve se certificar de fazer coisas fofas e surpreendentes com frequência. Ela também fala que sua generosidade não tem limites, então irá perdoá-la mesmo se ela causar problemas. Shai responde sorrindo, que ela pode ficar ansiosa para ver o quão surpreendente ela pode ser, e afirma que tem certeza que a princesa nunca irá se cansar dela. Enquanto em sua mente, ela se sente satisfeita com seu primeiro encontro com a princesa, pois para garantir o sucesso de seu projeto de proteção à sua vida, chamar a atenção da princesa é essencial. Em seguida, já com o fim da festa, Shai está agora na carruagem voltando para a mansão do arquiduque. Ela se sente completamente exausta. Lucius a observa em silêncio por um momento, mas decide perguntar sobre como foi a festa, e pergunta também se a princesa se comportou, o que Shai responde dizendo que sim, que ela foi muito divertida na verdade. Lucius fica surpreso com isso, e até mesmo um pouco confuso, então ele pergunta a Shai se ela tem certeza que está falando da princesa. O que Shai responde que sim, e fala que a princesa demonstrou interesse nela, e Lucius ao ouvir isso, parece ficar ainda mais confuso, mas Shai continua, e explica que o objetivo dela é fazer com que a princesa enjoe dele, e para isso, ela irá fazer com que a princesa fique obcecada por ela, e isso irá facilitar muito a vida de Lucius, e além disso, ser amigável com a princesa também lhe trará benefícios. Lucius fica pensativo, prestando atenção a cada palavra de Shai, e diz entender. Então Shai continua, e fala que na verdade, ela precisa de uma coisa para que tudo isso funcione, e pergunta qual jornal tem o maior potencial no império. Ela explica que não precisa ser uma empresa grande, que um negócio de pequeno a médio porte já está bom, jornais que os jovens escolheriam para ler, e seria melhor ainda se o dono for alguém ambicioso. Lucius fala que não tem certeza, mas acredita que o jornal Horas Terrestres é uma boa opção, e imediatamente Shai diz que isso é ótimo, e que então será esse. Lucius fica curioso e um pouco desconfiado, e pergunta o que ela está pretendendo fazer. Shai explica, e diz que não importa quão forte seja a influência da princesa sobre a opinião pública, deve haver algum prejuízo que aqueles que estão no poder querem evitar, e é por isso que ela pretende tomar esse jornal para si. Lucius acha interessante, mas pergunta o que ela irá oferecer para eles em troca disso, e Shai responde dizendo que irá oferecer o direito de publicar histórias exclusivas sobre o relacionamento deles dois. Ela continua sua explicação, e diz que outros jornais precisam correr atrás dessas informações, e acabam escrevendo artigos baseados em meras especulações. No entanto, se o Horas Terrestres concordar, eles vão ter o privilégio de ouvir todos os detalhes diretamente deles dois. Lucius pensa sobre esse plano, e comenta que a intenção é fazer com que eles vendam mais jornais, e consequentemente, quanto maior a audiência, mais rápido exerceremos influência sobre o público. Shai diz que é isso mesmo, e que eventualmente isso fará com que os outros jornais parem de publicar rumores e fofocas sem fundamento sobre ele. Lucius fica pensativo, a olhando fixamente por um tempo, e isso faz com que Shai se sinta nervosa, se perguntando se será que ele não gostou da ideia. Mas indo contra esse pensamento dela, Lucius fala que ela deve ser uma aristocrata de natureza. Shai fica um pouco confusa com essa afirmação dele, mas ele explica dizendo que ela possui uma compreensão profunda da natureza humana, e de como manipulá-la. Ele menciona também que aqueles nascidos plebeus teriam dificuldade para entender esses tipos de conceitos.
Sentindo a seriedade em suas palavras, Shai se sente nervosa, pensando que talvez ele possa estar desconfiado dela e de seu passado, mas ela pensa que realmente não faz ideia sobre o passado da Shai da novel, pois nunca foi mencionado nada sobre isso no livro. Então ela apenas fala, que nobre ou plebeia, isso não importa, afinal ela está sendo caçada. Ela volta a pensar em silêncio e se pergunta, se está tudo bem, continuar fingindo ter perdido as memórias desse jeito? E se alguém que conhece a verdadeira Shai aparecer? Em seguida, vemos a carruagem chegando até a mansão. O empregado vem recebê-los, mas assim que se aproxima, Lucius faz sinal para ele não fazer barulho, pois Shai adormeceu. O empregado diz que irá chamar alguém para levá-la para dentro, mas Lucius diz a ele que não há necessidade, pois ele mesmo irá carregá-la. Ele a pega no colo, e enquanto caminha pensa que isso está ficando perigoso. Seus olhos brilhantes e movimentos cheios de vida pela manhã, os fios de cabelos que flutuam toda vez que ela se mexe. Ele pensa que mesmo nesse pequeno período de tempo, ela já conseguiu deixá-lo agitado assim. Porém ele teme que se ela continuar ao seu lado, eventualmente acabe sendo destruída. Ele teme que a mulher que esteja com ele, acabe sofrendo repetidamente, e que com o tempo, isso faça com que ela acabe desistindo de si mesma. Ele a deita, e continua a observá-la, enquanto pensa que se declarou ser contra o matrimônio no passado por essa razão, mas apesar de tudo isso, ele ainda não quer permitir que ela esteja com mais ninguém além dele. Enquanto ele cobre ela, de repente ela começa a murmurar, e segurando sua roupa, ela pede para que ele não vá. Lucius fica confuso por um momento, e começa a ponderar e pensar no que deve fazer, mas de repente Shai o surpreende, puxando ele com força e fazendo com que seus rostos acabassem ficando muito próximos um do outro. Quando Lucius se dá conta da proximidade, ele se afasta rapidamente, se sentindo sem graça, e chama pelo nome dela. Mas Shai ainda está completamente apagada, e começa a roncar, enquanto Lucius permanece ali com a maior cara de paisagem. Em seguida Lucius já se encontra em seu escritório, e seu empregado de confiança vai até ele para passar o relatório sobre a investigação, que Lucius havia pedido para ele fazer. Primeiro ele menciona que aquele homem apareceu na capital há uns dias atrás, geralmente ele pode ser encontrado em bares baratos e na estalagem onde está hospedado, e menciona também que atualmente ele tem mostrado um grande interesse em jornais. Lucius pensa sobre isso, e pergunta se então quer dizer que ele compreende a língua deles, o que o empregado confirma que sim, e menciona que acredita que ele seja membro da tribo Han. Mas com uma expressão pensativa, Lucius fala que talvez não, ele também pode ser um membro da tribo Kun. Ele se lembra que o povo do deserto são nômades, divididos em muitos agrupamentos, e dentre eles, vivendo dentro do oásis, há duas tribos poderosas, chamadas de tribos Han e Kun. Lucius pergunta, como era mesmo a aparência dele? O que o empregado responde dizendo que ele tinha cabelo escuro, olhos vermelhos e uma tatuagem na lateral do rosto. Então Lucius menciona que então ele realmente pode ser da tribo Kun, pois essas características e até mesmo a marca, é uma marca carregada pelos guerreiros daquela tribo. Ao pensar em tudo isso, e em sua cicatriz, Lucius se pergunta novamente se será que ele é o mesmo homem que o feriu no deserto. O empregado continua o relatório, e diz que parece que ele tem perambulado pelos arredores da mansão por um longo tempo, e também fala que o dono da estalagem onde ele está ficando, disse que ele lê os jornais todas as manhãs, como se estivesse procurando por alguém, e até mesmo chegou a perguntar uma vez, sobre a identidade do arquiduque. Então ele pergunta, se Lucius pretende encontrá-lo pessoalmente para descobrir mais detalhes, mas Lucius diz que agora não, e ordena que por enquanto, apenas continuem de olho nele. Lucius analisa todas as informações, e pensa que parando para pensar, todas as vezes que ele pergunta para Shai sobre o deserto, ela fica evasiva e alega que não sabe de nada. Ele se pergunta se será que ela e esse homem, poderiam ter algum tipo de relacionamento? Só de pensar nisso, mesmo que ele não consiga entender a razão, sente como se seu estômago estivesse embolando. Gostaram do vídeo? Comentem aqui se vocês querem a continuação dessa história, e não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Ah, e se você ainda não for inscrito, já clica em se inscrever também. Isso ajuda com que eu possa estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês.